Hello, English students. Welcome to your English class number 33. Very good. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're gonna find technology. Muito bem, gente. No slide número 2 aqui, nós temos algumas informações referentes à tecnologia. Então, estamos falando de coisas que são inovações, né, dos últimos anos, né, dos últimos tempos, e aqui uma explicação do que é cada uma dessas coisas. É claro que, né, a explicação está in English. So, let's read. So, we start with 3D printing. 3D printing. 3D printing, it's a process for making a physical object from a three-dimensional digital model. It brings a digital object into its physical form by adding layer by layer of materials. All right. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions. Drones. It's a flying robot that can be remotely controlled. Mobile phones. See? Mobile phones. It's a telecommunication device that uses radio waves, enabling calls over a wide range to a landline or via the internet. Self-driving cars. They are vehicles in which human drivers are never required to take control to safely operate it. Smart devices. Today, there are a variety of smart devices, such as watches, phones, TVs, light bulbs, and more. Social media means the interactions among people in which they create, share, or exchange information in virtual communities and networks. Solar panels are panels that produces energy through the sunlight. Are panels that produces energy through the sunlight. Wireless. It's a way to transport signals without using wires. Wireless means sem fio. Wireless. Wire é fio e less é menos, né? Então, quando é assim, é sem fio. Wireless. Muito bem. Very good. Então, esse texto aqui, vocês deem uma olhada, vê se tem alguma coisa além do que tá em vermelho que vocês não entendam, tá? Pra gente poder colocar a tradução aqui depois. Porque esse texto tá todo em inglês, né? A explicação tá aí. Na hora da aula é legal vocês saberem tudo que esse texto tá dizendo. Então, tentem dar uma olhadinha e ver se tem mais alguma coisa que vocês não entendem, tá bem? Very good. Let's go to slide number 3. Remarkable innovations. Remarkable. One of the first inventions was the wheel. Thousands of years ago. Back then, it made a huge difference on how to transport food for survival and wood for fire. Okay. The other remarkable innovations happened much later, like the invention of the light bulb by Thomas Edison
in 1834, and the telephone by Alexander Graham Bell in 1876. Well, the world wouldn't be the same without airplanes, right? This amazing invention was made by the Brazilian Alberto Santos Dumont in 1906. Another thing we can't imagine not having is refrigeration. Without that discovery made by John Gorrie in 1850, there would not exist refrigerators or air conditioning. Other remarkable creations were the clock, camera, computer, vaccines, and automobile. Recently, there were important innovations as well as internet, cell phones, apps, and there's probably more to come. Who knows what the future of mankind holds? Muito bem, então esse texto aqui tá falando sobre invenções. Então começa lá com a invenção da roda até a parte aqui de internet e aplicativos, né? Então a gente fez um resuminho assim de inovações importantes, né? Que o homem criou até hoje. E aí, seguindo em frente, a gente ainda falando em inovação, slide number 4. A gente tem aqui uma ideia, o que será que vai ter no futuro, né? Já houveram tantas invenções, tantas coisas assim que a gente não imaginava que poderia existir e que existe hoje. Então, o que será que pode haver no futuro que a gente imagina que hoje seria impossível? Então, a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem os flying cars, né, que são carros voadores. Teleportation, né, teletransporte. Self-cleaning houses. Então, aí tá só uma foto de uma casa moderna, né? Ela não diz o que realmente é o que tá no título. Então, self-cleaning houses seriam casas autolimpantes, né? A casa que suja e ela mesma se limpa, né? Maravilhosa. Robots doing human work. Robôs fazendo trabalhos de humanos, né? Então aí tá na fila de emprego também tem robôs. Silent appliances. Então, appliances são eletrodomésticos. Então, eletrodomésticos silenciosos. Você imagina liquidificador silencioso, aspirador. Nossa, aspirador de pó é a coisa mais barulhenta do mundo. Então, no futuro, eu imagino que todos esses aparelhos eles vão ficar quietinhos, silêncio. Cure for cancer. Então, isso é muito esperado também, a cura do câncer. Será que vai ter no futuro? People will look young forever. Então as pessoas vão ficar jovens para sempre, né? People will live for 200 years. As pessoas vão viver por 200 anos. Chips will make you a polyglot. Então, chips vão fazer de você um poliglota. People will fly. As pessoas vão voar. Então são coisas que a gente imagina, né? Claro que muitas dessas coisas nunca vão acontecer, mas nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer no futuro. Então o que vocês acham que vai ter no futuro? Vão pensando aí sobre isso, tá? Slide number 5. Aí a gente tem um pouquinho de gramática, uma gramática bem simples, que é falando do aumentativo e o diminutivo em inglês. Então, em português, a gente tem o diminutivo, a gente fala inho, né? Um cafezinho, uma menininha, uma coisinha. E para falar do aumentativo, a gente fala um cafezão, um meninão. Então, a gente coloca os ão e os inhos, né? Em inglês não existe nada parecido, não existe nada, nenhum sufixo ou prefixo que vá deixar uma palavra no aumentativo ou diminutivo. Então, o que a gente faz? A gente usa advérbios. Então, ou adjetivos, né? Olha só. Enquanto no português temos sufixos inho, inha, ião, isto é, terminações que nos ajudam a expressar a ideia de diminutivo ou aumentativo, no inglês essa construção não funciona dessa forma. Para utilizarmos o aumentativo, temos a opção de usar adjetivos como big,
que é grande, enormous, que é enorme, huge, enorme, large, grande, extenso, largo, antes dos substantivos para poder indicar um tamanho maior. Então nós temos aqui, ó, they have a big house, they have a huge house. Que aí você pode traduzir, eles têm uma casa grande, eles têm uma casa enorme, eles têm uma casona. Então, todas essas traduções fazem sentido. E aí, passando para a parte do diminutivo, a gente tem as opções de usar o little, que é pequeno, o small, também é pequeno, e o tiny seria minúsculo. Então, a gente tem alguns exemplos. She was wearing a tiny little shirt. Então, tiny little é quando a gente quer dar uma ênfase para dizer que é bem pequenininho mesmo. Então, ela estava usando skirt, né? She was wearing a tiny little skirt. Ela estava usando uma saia bem pequenininha. Tiny little skirt. Eu poderia também só falar a little skirt. Ou a short skirt, que seria uma saia curta, né? A tiny little. Very good. Então essa daí foi a gramática de hoje, bem simplesinha, né? Então, para o aumentativo a gente usa big, huge, enormous, large. E para o diminutivo a gente vai usar o small, o little e o tiny. Moving forward, going to slide number 6. Então, indo aqui para o slide número 6, a gente tem um diálogo, Joel e Janet. Joel e Janet. O título do diálogo é Your birthday is coming up. Seu aniversário está chegando. Your birthday is coming up. Ok, então eu vou ler os dois, tá? Não vou ficar falando o nome dos personagens, eu simplesmente vou ler a sequência da conversa, ok? Então prestem bem atenção. So, your birthday is coming up. Have you made any plans? Well, I hope my boyfriend comes up with a surprise, like an engagement ring with a huge diamond. You think he's going to propose? I hope so. We've been together for 5 years. It's time. Hopefully, he has big plans for this occasion. Last year, he rented a tiny little house on the country. And all I saw all weekend was mosquitoes and trees. You don't you like the nature? No, I hate the woods. I'm a city girl. I need the stress and the pollution in my life. Ha ha ha. I'll never miss that. I'm kidding. But I really prefer big cities than small towns. Well, if you are in the country again this year, I'll send you a birthday card. Alright. Muito bem, então são dois amigos conversando sobre os planos pro aniversário dessa pessoa, né? Que na verdade ela nem tem planos, ela tá esperando que o namorado faça uma surpresa. Very good, so let's go to slide number 7. Então vocês sabem que toda semana eu tô passando um verbo irregular novo, né? Normalmente são 2 verbos, já cheguei a passar 4. Hoje eu vou passar mais verbos, então eu vou primeiro passar 3 verbos irregulares e depois mais 3 verbos regulares, que são verbos que nós utilizamos todos os dias, são muito comuns na nossa vida, e aí eu vou passar aqui para vocês já saberem e poderem usar durante as aulas e sempre que precisar falar inglês. Então vamos lá. A gente começa aqui com o verbo to drink, que significa beber. O passado de drink é drank, que troca o I pelo A, né? Drank. E nós temos alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é I'd like something to drink. I'd like something to drink. Esse D aí que tá contraído com o I
é o would, aquele que deixa o verbo terminando em ia. Então, I'd like, eu gostaria, something to drink. O outro exemplo que nós temos é you have to drink 3 liters of water every day to stay healthy. Okay? You have to drink 3 liters of water every day to stay healthy. Outro exemplo, if I don't drink coffee, I'm sleepy all day. If I don't drink coffee, I'm sleepy all day. Então, sleepy é com sono, né? Se você quer perguntar para alguém, você tá com sono? Are you sleepy? Oh yes, I'm sleepy. Sim, tô com sono. Próximo verbo é o verbo to eat, que significa comer, tá? To eat. O passado de eat é ate, tá? Ate. Então, é como se fosse embaralhando as letras, né? Então, eat e ate. Muito bem, vamos ver os exemplos que nós temos. If you are a vegan, you can't eat anything that comes from an animal. If you are a vegan, you can't eat anything that comes from an animal. Próximo exemplo. You should eat 6 light meals a day. You should eat 6 light meals a day. E o próximo aqui é I don't eat red meat. I don't eat red meat. Próximo é sleep, né? O verbo to sleep significa dormir. O passado de sleep é slept. Slept. Ok? Temos 3 exemplos aqui também. Exemplo número 1, nós temos you should sleep 8 hours a day. You should sleep 8 hours a day. Próximo. It is important to sleep well. It is important to sleep well. She slept here last night. She slept here last night. Ok? Então, esses foram os exemplos dos verbos do dia a dia, né? Esse everyday verbs significa verbos do dia a dia para os verbos irregulares. Vamos para a próxima página. Next page, slide number 8. Nós temos mais 3 verbos. Esses verbos, todos com W, né? São verbos regulares, tá? Então, são aqueles que terminam com ED. Então, é só para vocês já viram esses verbos, é só para vocês relembrarem, que eu sei que muitas vezes acabam esquecendo e eles são bastante importantes, tá? Então, vamos lá. A gente tem o verbo to walk, que significa andar e caminhar. No passado, né, como ele é um verbo regular, ele termina em ED, então fica walked, walked. Vamos ler os exemplos aqui. I walk home from school. I walk home from school. She walks funny. She walks funny. We walk fast. She walks funny and we walk fast. Ok? Continuando, nós temos o verbo to watch, que é assistir. Passado, sendo regular, né? Watched, com ED no final. Os exemplos são: we watched the news yesterday. We watched the news yesterday. I want to watch this movie on the theater. I want to watch this movie on the theater. He likes to watch the sunrise and the sunset. He likes to watch the sunrise and the sunset. To work significa trabalhar ou também significa funcionar. Não é tão famosa dessa tradução do work. Quando você vê o verbo work, automaticamente você pensa que já está falando em trabalhar, mas também pode ser funcionar. Assim, this watch doesn't work, né? Esse relógio não funciona. O plano não vai funcionar. The plan will not work. Então, funcionar também é o verbo to work. Passado dele, sendo regular, né? Também com ED, worked. 3 exemplos aqui, a gente começa com
I work in a very big company. I work in a very big company. Então, esse in a fica tudo junto, né? In a very big company. She works as a secretary for many years. Então, esse as a também junta na hora de falar, né? De pronunciar. She works as a secretary for many years. E o último exemplo que nós temos é the elevator is not working. The elevator is not working. Muito bem. Slide number 9. Último slide, nós temos o vocabulário do vídeo. Então, vocês estão vendo que é um vocabulário até um pouquinho grande, né? Mas o vídeo não é longo. É um vídeo que tá falando sobre tecnologia, né? Tem uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha discutindo sobre tecnologia. Então, é bem interessante. Aqui tem só um lembrete para vocês poderem acionar a legenda desse vídeo, porque esse vídeo não tem legenda própria. Então, se vocês acionarem, vai ter pelo menos a legenda em inglês para ajudar a entender melhor o que eles estão falando, tá? E aí aproveita, dá uma olhadinha nesse slide e aí vocês já ficam sabendo já antes o que eles vão falar, né? Algumas das palavras mais difíceis. Ok, gente? Então essa é a aula de hoje. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre invenções. Então tem bastante vocabulário novo e tem esses verbos do dia a dia também, que são 6, né? Normalmente eu passo 2, nessa aula eu tô passando 6. Então, espero que vocês gostem, a gente se vê na aula. Qualquer dúvida, anota aí. Um beijão pra vocês.